Oi, gente, meu nome é Camis Comin e esse é o episódio 3 do Te ensinando de graça tudo sobre ter um podcast, mas que isso seja um serviço nosso, eu poderia estar ganhando muito dinheiro. E hoje eu vou ensinar pra você que quer ter um podcast pessoal, como você dar uma cara pra esse podcast, como você escolher um nome que não tem cara de grupo do WhatsApp de tia. Então vamos lá. Antes de a gente falar sobre boas práticas na hora da criação desse nome aí do seu podcast, eu acho legal reforçar que você precisa saber minimamente sobre o que você vai falar. Então, de certa forma, aqui eu tô falando sobre definição de nicho. E já vou me adiantar, porque eu sei que tem algumas pessoas que falam de nicho, elas ficam irritadíssimas, porque acham que isso quer dizer que você vai estar limitado. A questão é, você definir sobre o que, qual que é o tema central do seu podcast, vamos colocar até em outros termos, qual que é a vibe do seu podcast, isso vai te ajudar a atrair as pessoas certas que querem te ouvir. Isso vai ajudar que não tenha um episódio que chamou super atenção e outros episódios flopadíssimos. Cada episódio que você for soltando vai convencendo uma comunidade específica a ficar com você, a assistir tudo que você tá soltando, a ouvir todos os episódios, a ir se conectando com você e aí você vai começando a ter resultados. Não se assustem com essa questão de definição de nicho, tá? Ela não é um monstro, não precisa ser vista dessa forma. A gente só precisa afunilar um pouco as nossas ideias, entender exatamente do que a gente gostaria de estar conversando com essas pessoas. Você já pensou se o seu podcast ele vai ser bem-humorado? Ele vai ser meio reflexivo? Ele vai ser super inspiracional? Ele vai ser educativo para as pessoas? Isso impacta muito no tipo de pessoa que vai decidir assistir você. Então existem pessoas que elas não vão pegar o tempo delas para ficar ouvindo uma, duas pessoas conversando sobre um assunto sério. Para elas isso é um absurdo. Ela quer ouvir contando uma história de um true crime por aí, ela quer ouvir duas pessoas se matando de rir contando de histórias vergonhosas que aconteceram na infância delas. E tem outras pessoas que nunca parariam para assistir ou ouvir essas pessoas rindo durante 2 horas e elas querem que aquilo esteja contribuindo para a vida delas. Existe um público para cada tipo de coisa e você conseguir entender qual que é essa vibe mínima do seu podcast vai te ajudar na escolha do nome, que é o que a gente vai falar agora. Por quê? A ideia não é só escolher um nome legal. Esse nome, quanto mais memorável ele for, melhor para você. Então vamos supor, o nome daqui da agência é Anyway Creative, o que eu super reconheço que não é o nome mais memorável do mundo, nem o mais fácil de se falar e nem de se escrever, mas também admito para vocês que no momento que esse nome foi definido, eu não entendia de branding. Agora, 8 anos depois, eu entendo pra caramba, inclusive isso é um serviço nosso, então eu consigo passar pra vocês sobre isso. Só que aí, na hora que a gente foi lançar o nosso podcast, eu já tinha toda uma bagagem pra eu poder saber como escolher o nome certo. Então, qual que é o nome do nosso podcast? Fui criar e sorteio. Vocês entendem que com essa palavrinha, com esse termo que é o nome do nosso podcast, já baixa um arquivo na sua cabeça do que esperar? Você já entende que não é um podcast de pessoas de terno conversando sobre a bolsa de valores. Você entende que ele é bem-humorado, você entende que ele tá falando sobre criação, que ele é um podcast para pessoas criativas e que ele vai falar sem romantizar o que é a criação, porque ele é fui criar e surtei. Quando a gente entende sobre o que é o nosso podcast, para quem que a gente tá conversando e a gente define o nome depois de ter isso aqui definido, a gente consegue ter certeza que o nome sozinho já é uma apresentação do seu podcast. E aí na hora que você for criar esse nome pro seu podcast, ele não só precisa ser memorável, como também é muito importante vocês fugirem de coisas genéricas. A gente sabe que podcast existe há muitos anos, só que ele teve um boom muito gigantesco nos últimos anos, e isso fez com que as pessoas começassem a criar podcast de qualquer coisa com o nome pod na frente. Então, meu podcast eu defini que ele é bem-humorado, então o nome do podcast vai ser Pod Humor. Gente, primeiro, as chances de ter outros 300 pod humor já existentes é muito grande. Segundo, é bem capaz que uma das primeiras pessoas que pensaram nesse nome, ou possivelmente uma das pessoas que tiveram um podcast dando certo, já tenha ido lá no INPI, que é o órgão que faz o registro de marcas, e registrado esse nome. Ou seja, se o seu podcast começar a dar certo, essa pessoa vai descobrir que você tá com um podcast com o mesmo nome que ela, e você vai ser obrigado judicialmente a mudar de nome. Então não interessa se você já tem não sei quantos episódios lançados, não interessa se você pagou para um designer criar o seu logo. Então na hora que a gente tá criando um nome para algum projeto, para alguma empresa, para qualquer coisa, é muito importante a gente pensar nesses pontos. Não é tão fácil assim, entendeu? Não é só o nome é legal, a gente precisa se preocupar em não ser um nome genérico para que a gente consiga registrar depois no INPI, porque a gente quer que o nosso projeto dê certo. Eu quero que o podcast de vocês dê muito certo. Então a gente tem sim que pensar em coisas como registro de marca. Então, vamos pensar desde o começo, quando não existe nada, já vamos começar do jeito certo? Evitem nomes genéricos. Então tá, agora vocês já entenderam que não é tão
tão simples assim, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Então vamos falar de algumas boas práticas. Eu não diria que são regras, mas são boas práticas na hora aí de você definir o nome do seu podcast. Primeiro ponto, quanto mais curto, mais fácil de lembrar, e isso é sempre bom pra você. Então, isso é bem básico. Segundo ponto, é importante que ele seja um nome único. Então, eu acabei de falar pra vocês, dando um exemplo do Pod Humor, falando da questão do registro de marca. Então, só pra agregar um pouquinho nessa história, vocês têm que entender, caso seja o primeiro contato de vocês com essa questão do registro de marca, é que todo projeto que dá certo, em algum momento, essa pessoa vai atrás do registro de marca. E um erro que algumas pessoas cometem é, elas só vão atrás do registro de marca quando aquilo já tá dando certo. Só que a questão é, se você tem o projeto, sei lá, há 5 anos, ninguém nunca entrou em contato com você pra falar, o meu projeto, a minha empresa tem esse nome e você precisa trocar o nome da sua empresa, não é só porque isso não aconteceu que quer dizer que não vai acontecer. Então talvez vocês tenham visto que aquele podcast Vênus, ou seja, a gente já vê aí algumas boas práticas na definição desse nome. Apesar de você não entender exatamente do que se trata o podcast, você recebe algumas informações por conta desse nome, é um nome muito curto, é um nome fácil de falar, porém, o podcast Vênus, que a gente conhece, que a gente tem como referência quando a gente ouve esse nome, não tinha sido registrado. E um outro podcast, que tem muito menos público, que não era nada conhecido, tinha o registro desse nome. Então, essa pessoa que registrou, não importa se ela criou o nome milhões de anos depois do que a primeira pessoa que criou. A primeira pessoa não entrou com pedido de registro de marca, então ela não tem direito a usar aquilo. Dono da marca é a pessoa que registra aquela marca. É uma coisa chatinha, também vou dizer que é um processo longo, tá? Mas a questão é, a partir do momento que você abre o pedido de registro de marca, a prioridade de registro é sua. Então, mesmo que você ainda não tenha conseguido, passou um ano e você ainda não conseguiu ali que o pedido seja confirmado como o nome agora é seu, mas você pediu primeiro do que fulano, então a prioridade é sua no registro. E aí é muito importante que a gente crie o nome pensando se já não existem outras empresas com o mesmo nome. Então, ele sendo um nome único, isso já é bom pra gente, porque a gente já tá olhando pra trás. Quem existe até agora? Eu já estou começando diferente? Ok. E aí, começando diferente, assim que for possível pra vocês, porque como eu disse, eu não vou ser elitista e vou achar que todo mundo tem dinheiro pra poder fazer isso desde o primeiro dia, mas fiquem com isso no radar, digamos assim. E assim que for possível pra vocês, deem entrada no processo de registro de marca. Já adianto que existem muitas pessoas que falam que o processo é super tranquilo e você pode fazer sozinho, e eu não indico que você faça sozinho, tá? Porque quando der alguma merda, você não vai saber resolver. Então é melhor que você contrate um profissional. Vai juntando um dinheiro, vê se tem um limite no cartão de crédito, pesquisa por empresas diferentes, porque empresas diferentes vão ter preços diferentes pra realizar esse trabalho pra você. Tem a taxa direto do INPI, que aí é fixa, independente de quem você contratar. Também posso falar mais disso com vocês se vocês quiserem depois. Não deixem que a falta de registro no INPI faça vocês perderem toda a construção de um projeto. Então vamos começar do jeito certo. E claro, aqui eu acabei argumentando muito focado na questão do registro de marca pra falar do nome único, mas ele não é útil só pra esse ponto do registro, tá? Então você vai ter que abrir lá o seu arroba no Instagram, você vai ter que criar o arroba no Spotify, no YouTube, em qualquer lugar que você decidir colocar esse podcast. E é muito legal quando a gente consegue que o nosso arroba, ele seja puro. O que eu quero dizer com puro? Ele não tem um underline, um ponto, tem que incluir número, tem que incluir uma palavra a mais, porque todas as outras versões que você tentou já tinham outras pessoas usando aquele mesmo nome. Isso também é um sinal de que já tem pessoas com o mesmo nome de projeto que você. Então é legal na hora que a gente escolher o nome, a gente fazer essa pesquisa. Joga no Google, podcast, blá blá blá, que é o nome que você definiu. Aparece já outros podcasts exatamente com esse nome? Não apareceu. Ok, tira a palavra podcast e pesquisa só aquele nome. Quais são a quantidade de coisas que aparecem? Nossa, tem 3 marcas de roupa, 2 marcas de sapato, um açougue com o mesmo nome das coisas que eu quero. De certa forma, isso também não é muito legal. Falando de registro de marca, de novo, se aquela empresa for de um nicho diferente do seu, você ainda consegue fazer o registro daquela marca. Mas é muito legal quando a gente consegue encontrar um nome que ele é realmente único. Na hora que alguém pesquisar a gente, seja no Google, no YouTube, no Instagram, só vai aparecer a gente, porque é um nome realmente muito único. A gente tem um cliente, inclusive, que quem fez o processo de naming, a escolha do nome do podcast deles, foi a gente. E aí a gente achou, a gente encontrou
de acordo ali com toda a pesquisa que a gente fez, a palavra expertizando, ou seja, né, colocando a expertise em ação, porque é um podcast de empresário para empresário, então tem convidados, todos os convidados são empresários também, enfim, o nome fez muito sentido, e justamente por ser um nome único, a gente conseguiu esse arroba puro em todos os lugares. Então, o arroba no Instagram é arroba expertizando, o arroba no TikTok é arroba expertizando, então isso é muito legal, e obviamente a disponibilidade para registro de marca estava totalmente livre, porque é um nome único. Terceiro ponto, é importante que seja falável. Se você colocar, o nome do meu podcast é P2J395, a pessoa fala, que? Mesmo que ela se repita todos os episódios, tá lá no arroba, ela não vai lembrar de você. Então, se vocês forem ver o nosso podcast com o nome Fui Criar e Sortei, ele não é o termo mais curto possível, só que são palavras muito fáceis de falar, são palavras curtinhas, tem um humor ali envolvido que também deixa mais fácil de ser algo memorável, então isso faz com que ele seja muito fácil de ser falado, ele é muito falável, uma coisa sustenta a outra, então é muito importante que você escolha um nome fácil das pessoas falarem e escreverem. E eu mencionei a questão de você pegar o nome que você ali tá pensando em definir que é ele mesmo, e antes de você sair divulgando que aquele é o nome, você jogar no Google, no Instagram e tudo mais, na parte do registro de marca, eu diria pra você chamar uma empresa especializada e você pedir pra que ela faça a consulta. Porque algumas empresas, elas não só vão te falar se o nome tá disponível ou não, elas vão te falar qual a porcentagem de chances do seu nome ser realmente registrado, porque também tem essa. A gente tá entregando o nome do projeto não na mão da empresa que tá fazendo o processo, mas sim na mão do INPI. A empresa que tá fazendo o processo, ela tá entre esses dois lados, a decisão não é dela. Então, essa empresa, quando ela é mais especializada, ela vai conseguir te falar se tem as chances do seu nome, mesmo ele estando disponível, ele acabar não sendo registrado porque ele é genérico, porque ele se parece, ele tem uma sonoridade parecida com uma outra marca. Então, é legal você fazer essa consulta não por conta própria, mas como empresa, tá? E normalmente as empresas não cobram para poder fazer esse processo de consulta, tá? Aí só quando você contratar mesmo é que você paga. E agora esse seria o momento onde eu começaria a falar para vocês sobre identidade visual. A questão é, esse vídeo já ficou bem longo. Para quem veio do TikTok ou do Instagram, sabe que o episódio que a gente postou por lá, porque para quem não sabe, eu estou refazendo toda uma série de vídeos para poder postar aqui no YouTube de forma horizontal, e eu tô incluindo dicas a mais ou dicas mais aprofundadas, mais exemplos, já que a gente tá no YouTube, então a ideia é ser uma aulona mesmo. Mas, justamente por ser uma aulona, essa parte do naming, ela ficou bem aprofundada, ficou bem completa e super longa. Eu não sei quanto que vai ficar a quantidade de tempo final desse vídeo, mas agora ele simplesmente está em 24 minutos. Então eu vou parar esse episódio aqui e no próximo episódio a gente vai falar somente de identidade visual. E aí eu vou aproveitar que eu tô falando de forma mais completa para vocês, consigo trazer muito mais coisas para vocês terem certeza de como fazer esse processo da forma certa, ok? Esse é o bom do YouTube, né? A gente consegue trazer de outra forma. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam gostando. Se você ainda não viu os outros episódios, é só você clicar na playlist, aí você consegue ver os outros. Me digam o que vocês querem saber daqui pra frente, já que eu ainda estou gravando. Eu ia gravar mais hoje, mas eu estou cansada, vou parar aqui. E aí a gente continua no próximo episódio e vai incluindo episódios bônus, quantos vocês quiserem. Quanto mais vocês quiserem falar do assunto, eu vou continuar aqui. Então espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.